Você já viu escrito sobre o pecado da glutonaria na Bíblia? O que é o pecado da glutonaria? É a falta de controle de alimento. Nós sabemos que a comida é uma bênção de Deus, é um meio de sustento para o nosso corpo. No entanto, quando a comida se torna um desejo desencontrolado, passa a ser um problema espiritual. A Bíblia nos ensina que a glutonaria não é apenas um excesso alimentar, mas é um sintoma de falta de domínio próprio, que pode nos afastar da vontade de Deus. A glutonaria revela um coração dominado pelo desejo da carne, mas Deus nos chama a uma vida de equilíbrio e santidade. Imagine um carro que recebe mais combustível do que pode suportar. Em vez de melhorar o seu desempenho, ele começa a falhar. Assim é a glutonaria. Em vez de fortalecer, ela nos enfraquece e nos escraviza. Vamos falar um pouco o que é a glutonaria na Bíblia. A glutonaria é mais do que comer demais. É um desejo descontrolado que pode levar à escravidão espiritual. Primeira coisa, a glutonaria é como um pecado de excesso. Vamos deixar a Bíblia falar? Abra em Filipenses, capítulo 3, verso 19. Olha o que está escrito: o seu Deus é o ventre, a sua glória é para a confusão deles, e só pensa nas coisas terrenas. Quando o prazer pela comida se torna um ídolo, ele ocupa o lugar de Deus no coração. Precisamos buscar o equilíbrio. Lembramos que Deus deve ser a nossa fonte de satisfação e não os prazeres terrenos. Assim como um rio precisa da imagem para não transbordar e causar destruição, o nosso desejo precisa de limite para não nos prejudicar. Quando o apetite controlar o coração, a carne domina o espírito. Eu vou repetir. Quando o apetite controla o coração, a carne domina o espírito. A glutonaria e as suas consequências. Abra em Provérbio 23, 20 ao 21. O que está escrito: não esteja entre os beberrão de vinho e nem entre os comilhão de carne, porque o beberrão e os comilhão cairão em pobreza. A glutonaria pode trazer problema físico, emocional e espiritual, além de nos afastar da disciplina que Deus deseja para nós. Devemos cuidar do nosso corpo como templo do Espírito Santo, evitando excessos prejudiciais. Assim como uma máquina sobrecarregada quebra mais rápido, um corpo sem controle também sofre as consequências do excesso. Comer para viver é uma missão. Viver para comer é um laço. Eu vou repetir. Comer para viver é uma missão. Viver para comer é um laço. Olha, lembre que o teu corpo é o templo e morada do Espírito Santo. O nosso corpo pertence a Deus e devemos tratá-lo com responsabilidade e equilíbrio. Lembramos que Deus também chama nós para cuidar do nosso corpo. Vamos deixar a Bíblia falar? Abra em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 ao 20. O que está escrito: ou não sabei que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós? Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. A glutonaria pode ser uma forma de desrespeito ao corpo, que deve ser cuidado para cumprir o propósito de Deus. Devemos tratar o nosso corpo como um instrumento para glorificar a Deus e não como um meio de satisfação sem limite. Assim como um jardineiro cuida das plantas para que cresça saudável, devemos cuidar do nosso corpo para cumprir nossa missão. Quem ama a Deus também cuida do templo aonde o Espírito Santo habita. Lembre de uma coisa, que o autocontrole é do fruto do Espírito Santo. Abra em Gálatas, capítulo 5, verso 22 ao 23. É o que está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Temperança significa equilíbrio e domínio próprio e são a chave para vencer a glutonaria. Precisamos
buscar o Espírito Santo para desenvolver disciplina e autocontrole em todas as áreas da vida. Assim como o músico precisa de disciplina para tocar bem um instrumento, precisamos de disciplina para controlar o nosso desejo. Quem domina o seu desejo encontra liberdade. Quem é dominado por ele vive em escravidão. Vamos falar agora como vencer a glutonaria. Lembramos que Deus nos chama a uma vida de equilíbrio, gratidão e contentamento. Vamos deixar a Bíblia falar? Abre em 1 Timóteo capítulo 6, verso 6. O que está escrito mais? É grande ganho a piedade com contentamento. Quando aprendemos a nos contentar com o necessário, evitamos ao excesso. Devemos agradecer a Deus pelo que temos e aprender a dizer basta quando necessário. Assim como um atleta precisa de disciplina para alcançar bons resultados, devemos disciplinar nossas alimentações e hábitos. A gratidão nos ensina a valorizar o que temos sem buscar excesso. Devemos buscar força de Deus para vencer. Abra em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não vencemos o pecado pela nossa força, mas pela graça de Deus. Se temos dificuldade em controlar o nosso desejo, devemos orar, pedir ajuda do Espírito Santo. Assim como um farol guia os navegantes na tempestade, Deus nos guia para uma vida de equilíbrio e santidade. O autocontrole não vem da força humana, mas da dependência de Deus. Vou te falar aqui as últimas palavras, mas antes de falar as últimas palavras, se você gostou, compartilhe, se inscreva, faça um comentário. Se tiver algum assunto bíblico, bota aí no comentário para nós fazer um vídeo esclarecendo esse assunto. A glutonaria não é apenas um hábito ruim, mas é um pecado que revela descontrole e pode nos afastar da vontade de Deus. Somos chamados a uma vida equilibrada, aonde o nosso corpo glorifica ao Senhor e não se torna escravo do desejo da carne. O verdadeiro prazer não está no excesso, mas na paz de uma vida equilibrada, cheio da presença de Deus.